Relacionamentos medianos. Eu tenho escutado muita gente falar a respeito desse assunto recentemente, e mencionarem comigo, de forma direta ou indireta, que elas estão num relacionamento mediano. Sempre aquela clássica frase do não tá tão ruim ao ponto de eu querer sair, mas também não tá tão bom ao ponto de eu querer sempre estar naquela relação. E aqui eu queria trazer uma primeira pergunta para a gente pensar a respeito desse assunto. Será que isso é motivo suficiente para você querer deixar o seu parceiro, sair daquele relacionamento? E aqui eu acho que existem mais perguntas para responder essa pergunta do que, de fato, respostas, porque tudo depende do seu contexto específico. Por exemplo, esse relacionamento ele tá bom para você? O fato de ele ser mediano te incomoda? Você tem aquilo que para você é essencial? Aquilo que para você é inegociável? Você tem na sua relação? Ou será que o seu incômodo de estar num relacionamento mediano é muito mais sobre alguém ter te dito que aquilo ali é ruim, ou que aquilo ali não é suficiente, ou que você não deveria se contentar com aquilo? Porque, de alguma forma, parece que o relacionamento, hoje em dia, ele não pode ser só bom, ele precisa ser eficiente. Mas não é só o relacionamento, a gente precisa tornar tudo eficiente hoje em dia. Então, eu acho que acaba que o relacionamento não ficou fora disso. Então, um relacionamento mediano, será que é ruim? Porque se você tem aquilo que você precisa, você quer um pouco mais, ok? Mas aquilo ali é o motivo suficiente para você terminar um relacionamento que é bom? Aí vem a questão, ele é bom ou ruim? Porque ele é mediano. Então, eu acho que é muito subjetivo isso, muito difícil de ser respondido, né? Fica ou sai? E eu acho que cada pessoa tem que responder isso para si mesma. Porque se ela tem o que é necessário, ela pode querer mais do que aquilo. E aí, se ela sabe e tem certeza que não vai encontrar aquilo naquele relacionamento, talvez ela tenha que pensar no que ela quer fazer com isso. Se ela quer ficar ou se ela quer sair. Mas não é tão simples assim. Porque, de novo, não é tão ruim pra você querer sair, mas não é tão bom ao ponto de você sempre querer ficar. Então, assim, é bom na maior parte do tempo e é ruim na menor parte do tempo, mas às vezes é ruim. Então, sempre tem esse dilema, né? Existe algum relacionamento em que vai ser a maior parte do tempo bom e vai atender a todas as suas expectativas, ou pelo menos a 90% dela? Porque um relacionamento mediano meio que tá no meio ali, né? Tipo assim, não atende a tudo, mas atende aquilo que é necessário. Pelo menos essa é a concepção que eu tenho do que é um relacionamento mediano e que eu tenho visto as pessoas conversarem a respeito. Muitas vezes, por exemplo, vai ser um homem ou uma mulher, ou vamos pegar um exemplo do homem aqui, vai ser um exemplo do homem que ele é atencioso, é uma pessoa calma, é uma pessoa que trabalha, ele não é o mais trabalhador de todos, mas ele trabalha, ele é uma pessoa que gosta de passar tempo sozinho, mas também gosta de passar tempo com você, mas também não é aquela pessoa que te chama para ir num lugar extraordinário ou que não te faz surpresas assim muito grandes e talvez era o que você esperava. Então, pelo menos essa é a visão que eu tenho do que é um relacionamento mediano. Ele é uma pessoa bacana, mas não é uma pessoa extraordinária. É uma pessoa muito comum. É uma pessoa ordinária, vamos dizer assim. É a mesma coisa que mediana, né? É uma pessoa comum. E aí eu acho que por as pessoas hoje em dia terem acesso, né, fácil a outros relacionamentos, especialmente nas redes sociais, as pessoas acabam se comparando, né? Uma pessoa posta lá que foi num restaurante. E aí ela pensa, poxa, ele me chamou pra comer, mas não foi naquele restaurante. Ele me chamou pra comer, mas foi em casa, ou alguma coisa assim. Ou ele me chamou pra sair, mas não foi naquele lugar lá específico, que é muito mais legal, ou muito mais caro, enfim. Então, ele faz coisas por nós, mas não são coisas tão especiais quanto talvez outras pessoas pintem pra você que elas estão vivendo. Pintem no sentido de mostrar pra você que elas estão vivendo. Então, eu acho que isso tem que ser avaliado também, porque eu acho que tem esse fato da rede social. A gente olha pra vida do outro e pensa, fulano tá vivendo tal vida. Muitas vezes pessoas que vivem em contextos diferentes do nosso, né? E a gente pensa, nossa, aquela pessoa tem uma vida extraordinária. Ela vive sempre acima da média. E aí você cria esse conceito de relacionamento mediano e que muitas pessoas acabam falando dele no sentido de crítica. Mas se a gente for parar pra pensar, a maior parte dos relacionamentos é mediano. A maior parte das pessoas é comum. Não é todo mundo que tem condição de fazer coisas extraordinárias, de levar o parceiro para lugares extraordinários. Claro, às vezes é o simples que funciona, mas eu acho que essa pessoa do relacionamento mediano, ela já faz o simples, ela já faz o básico. Pelo menos esse é o conceito que eu tenho do que é mediano. Repito aqui, né? Porque pode ser que para outra pessoa isso seja o mínimo, não seja a média.
nem o máximo, mas o mínimo, sabe? Quando na realidade eu acho que a maior parte das pessoas estão no relacionamento básico, comum, que é mediano. Então, o quanto faz sentido a gente criticar esses relacionamentos, sabe? E o que é motivo para você querer sair ou ficar? Eu acho que isso tudo tem que ser pensado de forma muito particular, porque tem pessoas que não estão dispostas a viver uma relação mediana, elas querem viver extraordinário. E eu acho que elas têm que fazer as suas escolhas pessoais, né? Tipo assim, se você quer viver em busca disso, ok. Agora, quais são as chances reais de você encontrar isso? Ou de você encontrar isso no tempo que talvez você espera? Talvez você encontre, mas talvez leve mais tempo do que você imagina. Tá tudo bem pra você esperar mais um pouco? Outra coisa, será que você é a parte mediana do seu relacionamento, mas você não se dá conta? Porque também tem esse detalhe, né? Às vezes a gente olha o outro e fala assim, eu tô numa relação mediana porque o outro só faz o básico, ele só faz o necessário e a gente não faz nada de extraordinário. Mas você também pode acabar não se dando conta de que você também não faz nada extraordinário, de que você é a parte ordinária do seu relacionamento, que só faz aquilo que te pedem, enfim. Então, eu acho que tem essa questão de você alinhar as suas expectativas também. Você entrega aquilo que você espera receber, sabe? Ou você está exigindo do outro mais do que aquilo que você está disposto a dar em algum momento. Eu acho que isso também é importante a se pensar a respeito. Essa não é uma conversa fácil de se ter, por isso eu não estou me arriscando e jamais me arriscaria a dizer o que você deve ou não fazer, e menos ainda se isso é motivo de você sair ou ficar no relacionamento. Sabe por quê? Tem pessoas que vão se sentir muito bem numa relação mediana. Como eu falei aqui, tem pessoas que vão se sentir seguras com o básico, tem pessoas que vão se sentir satisfeitas e felizes, e elas não se importam de não ter o extraordinário que outras pessoas acabam vendendo para elas, né? Que elas precisam de ter. Elas vão se contentar com o pouco. Existe essa parcela das pessoas que vão se sentir confortáveis nesse lugar. E eu acho que tá tudo bem, porque, de novo, são escolhas individuais e cada um deve tomar para sua própria vida. Além do mais, como eu falei, tem pessoas que não estão só no relacionamento mediano, como elas têm atitudes medianas. Elas são a parte mediana da relação. Então, o que ela vai fazer para isso acabar? Só se ela mudar, porque ela é quem está trazendo o relacionamento para a média. Então, essas coisas também têm que ser pensadas a respeito. Por isso, eu acho que é muito mais importante do que você estar ou não numa relação mediana ou numa relação extraordinária, dentro dos seus conceitos pessoais, que eu acho que todo mundo vai ter aqui uma concepção própria do que é muito e do que é média e do que é pouco. Eu trouxe aqui a minha concepção. Acho que é importante você ter confiança, uma relação de confiança e uma relação de honestidade com o seu parceiro. E você chegar para ele sempre que possível e conversar. Olha, tal coisa está acontecendo, eu penso desse jeito, você quer fazer alguma coisa para mudar? Se não, talvez a gente devia seguir caminhos diferentes. Eu acho que a gente já está seguindo caminhos diferentes, né? Eu acho que tudo isso tem que ser pensado nessa ótica, porque às vezes uma relação de confiança e sinceridade vale muito mais do que você ter uma relação extraordinária, mas que as pessoas constantemente desconfiam umas das outras e mentem para si mesmas. E se você perceber que você tem essa confiança, essa honestidade, valoriza isso. Agora, se não for suficiente para você, tá tudo bem, mas seja honesto e sincero e use dessa confiança para conversar com o outro e ver o que vocês podem fazer. E se vocês, de fato, chegarem à conclusão de que estão seguindo caminhos diferentes e que não querem mais estar juntos, façam cada um as suas escolhas. Porque assim, criando diálogos, você sai desse campo de que você está à mercê dos seus pensamentos, da sua imaginação, e você começa uma conversa e eu acho que as coisas tendem a se desenrolar e a se resolver com muito mais facilidade. Aí pode ou não vir aqui a posição do terapeuta de que em algum momento, talvez, vai ser importante para vocês procurarem. Porque pode não ser difícil para algumas pessoas, pode ser mais fácil tomar algumas decisões sem uma orientação profissional e para outras pessoas pode ser mais difícil e talvez aqui seja importante a presença de um profissional. Pode ajudar vocês a pensar nisso fora da situação, caso você queira ou não, por alguma razão, ache mais difícil resolver isso diretamente, né, com o seu parceiro. Mas o mais importante que talvez eu gostaria de dizer, que é uma coisa que eu tenho pensado muito a respeito ultimamente, não sentencie o seu relacionamento ao fracasso porque você viu no TikTok ou no Instagram alguém dizendo que é ruim e que você deveria sair, porque é um relacionamento mediano.
Porque daí a pessoa vai lá e fala, se você tá num relacionamento que tem isso, isso e isso, e é desse jeito, isso aqui é uma red flag, ou coisa do tipo, você às vezes acaba não estando num relacionamento ruim, mas se colocando na posição de pensar que a sua relação é ruim. Não porque você pensa que ela de fato é ruim, mas porque você foi influenciada, levada a pensar que ela é. Pense no que faz sentido pra você, pra vocês, se tá bom, se vocês estão bem, felizes, o que importa se o relacionamento é mediano ou não, você tem que pensar isso dentro do contexto de vocês. E eu acho que é basicamente esse o vídeo de hoje. Não tem moral da história, cada um faz o que quer com a possibilidade que tem, que é algo que eu sempre digo aqui nos vídeos do YouTube. Eu espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo. Deixa aqui os seus comentários, o que vocês pensam sobre isso também. Se vocês têm ideia de próximos temas. Se vocês gostaram, deixa o joinha. E até o próximo vídeo.